Hoje é o Dia das Mães e por isso a minha saudação especial hoje vai para as mamães que estão aqui presencialmente, mas também para você, mamãe, que está nos acompanhando online através do canal da igreja do YouTube. A nossa oração, nosso desejo é que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada uma de vocês. Eu trago nesta manhã um recado de Deus para vocês, mamães. Por isso eu peço a você que abra ou acesse a sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, para lermos os versos 1 a 10. Deixa eu só lembrar aqui para as crianças vão ter que sair agora para se prepararem para a sua participação. Então, meninos e meninas, podem acompanhar o tio Magno. Isso, obrigado. Êxodo capítulo 2, versos 1 a 10, eu farei a leitura na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a cesta a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou uma serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Deus abençoe a leitura da sua palavra e o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la ao nosso coração. O que eu posso fazer para salvar meu filho? O que eu posso fazer para salvar meu filho? É sobre isso que eu gostaria de falar com você, mamãe, nesta manhã de domingo. Razões político-militares tinham levado o imperador do Egito a determinar leis de extermínio dos judeus. O povo judeu escravizado no Egito crescia barbaridade. Enquanto a taxa de natalidade dos egípcios era baixinha, as famílias dos judeus tinham filhos para valer. Não era um, nem dois, nem três, era um monte.
Faraó botou a mão na cabeça e pensou: estamos tramados, porque esse povo é numerosíssimo. E se a gente bobear, eles vão tomar o Egito para eles, porque eles vão se tornar a maioria. Então, essas razões políticas e até militares levaram o faraó a estabelecer leis de extermínio dos judeus. Primeiro, o faraó ordenou que toda a parteira que fosse assistir as mulheres hebreias no parto, que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. Mas a ordem de Faraó foi frustrada. Sabem por quê? Porque as parteiras, olha o nome delas, Sifrá e Puá, abençoadas, elas tinham no seu coração o temor a Yahvé, e por temer a Deus, elas resolveram pôr em risco a sua própria vida e não atenderam à ordem do faraó. Quando elas foram chamadas para responder pela sua desobediência, elas disseram: o que a gente vai fazer? As mulheres hebreias são muito espertas, quando a gente chega para ajudá-las, elas já deram uma luz. Essa foi a primeira tentativa de extermínio. Como não deu certo, Faraó determinou então que todos os meninos, tanto judeus quanto egípcios, todos eles fossem lançados no rio Nilo para serem comidos pelos crocodilos. Ordens de extermínio. É nesse contexto que podemos entender o relato do nascimento de Moisés no texto que acabei de ler. Os pais, Amrão e Joquebede, ambos pertenciam à tribo de Levi, e eu quero que você se lembre que essa tribo de Levi seria mais tarde encarregada do ofício sacerdotal. O casal já tinha 2 filhos nascidos antes dessas leis de extermínio. Seus nomes eram Miriam e Arão. Miriam provavelmente já era uma adolescente. E é extremamente importante notarmos que, nesse texto, a gente vai encontrar um destaque muito especial para 3 mulheres: Joquebede, a mãe, Miriam, a irmã, e essa princesa anônima, filha do faraó. E isso é extremamente significativo, porque num ambiente predominantemente masculino, a figura dessas 3 mulheres se agiganta. Joquebede, tem alguma Joquebede aqui? Levanta a mão. Eu tenho uma amiga lá em Rio das Ostras que o nome dela é Joquebede. Mas é um bom nome para você colocar na sua filha. Joquebede é um nome que tem um significado lindo, lindo. O significado do nome Joquebede é: Yahvé é a sua glória. Que nome lindo. Você não sabia disso, né? Por isso que quando você ouve falar em Joquebede, você se lembra da música, né? Meus netos cantaram essa música para mim, eu não sabia, eu não conhecia. Nesse Dia das Mães, eu desejo que na vida de cada uma de vocês a glória do Senhor se manifeste e que vocês sejam mulheres usadas por Deus para a salvação dos seus filhos. O que é que você, mãe, pode fazer para salvar o seu filho? Então vamos aprender com a palavra de Deus e com as atitudes de Joquebede, o que você pode fazer para salvar seu filho. Primeiro, determine que a salvação do seu filho
é prioridade na sua família. Presta bem atenção. A salvação do seu filho é prioridade absoluta na sua família. Nada é mais importante na família do que a salvação do seu filho. Joquebede era uma mulher muito sábia. Ela compreendeu o valor dos laços familiares numa sociedade inteiramente corrompida e carente de valores. Ela entendeu que a salvação do seu filho não era apenas uma questão pessoal dela, que envolvia somente o desejo de um coração materno. Ela envolve cada membro da sua família na tarefa de salvar o seu filho. Cada um era responsável pela salvação do outro. Mãe, não tente se envolver na salvação do seu filho sozinha. Envolva toda a sua família. E aqui está uma das provas da sabedoria dessa mãe. Ela consegue desenvolver nos filhos essa consciência de pertencimento e de comunidade. Nós somos um coletivo. Nós somos uma unidade. Nossa sociedade, irmãos, está influenciada por conceitos de uma filosofia pós-moderna que se caracteriza pela supervalorização da individualidade. Valores como solidariedade, responsabilidade coletiva têm a tendência de desaparecerem. Abre o olho, mamãe. Procure desenvolver na sua família a consciência de pertencimento e de coletividade. Uma das evidências do desaparecimento desses valores é a prática do aborto, motivada pela decisão da mulher sozinha. É ela quem determina o que faz com o seu corpo. Lembra do ditado? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minha decisão. O feto que essas mulheres trazem no seu ventre é considerado apenas uma extensão do corpo feminino. Não há qualquer envolvimento da família. A mulher cristã compreende a importância dos laços familiares e tudo faz para que a família seja um ambiente saudável e forte o suficiente para acolher, para amparar os frágeis e todos aqueles que se sentem ameaçados. Quero compartilhar com você algumas dicas práticas de como desenvolver essa consciência de pertencimento e valores como solidariedade na sua família. Dicas práticas. Primeiro, apresente Jesus para os seus filhos como Salvador pessoal. Eu nunca vou me esquecer de como mamãe muitas vezes me contou a experiência dela com Jesus e como ela aceitou Jesus como seu Salvador. E como ela foi batizada aos 12 anos, eu só fui batizado com 12 anos porque mamãe foi batizada com 12 anos. Porque eu me converti com 8. Você vê a influência que você pode exercer na vida de um filho? Apresente Jesus para os seus filhos como Salvador pessoal. Você é salva, mamãe. Seu filho precisa entender que ele necessita reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Porque filho de crente não é crente. Ele só passa a ser crente quando ele aceita Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal. Segunda dica: seja um exemplo de fé para os seus filhos, e agora eu vou incluir as avós, e seus netos. Um exemplo de fé.
Você já imaginou? Você ser o Cristo que seu filho vai conhecer através do seu comportamento, através das suas palavras, das suas atitudes? Seja um exemplo de fé para os seus filhos e netos. Terceira, leve seus filhos para o culto comunitário desde pequeninos. Irmãos, eu e Leila tivemos uma experiência muito interessante. Eu era pastor em Cachoeiro Itapimirim, na Igreja Batista do Aquidabam, quando o Senhor chamou a minha mulher para o campo missionário. E aí nós nos apresentamos e fomos enviados para Portugal. E a gente foi para os Açores, para a Ilha do Faial, uma ilha pequenininha. E nós chegamos lá, havia uma igreja já plantada, tinha 10 membros, mas eu e ela, 12. O Dininho tinha 1 ano e meio, e foi lá que Leilane nasceu. Agora você imagina uma igreja pequenininha, que não tinha os recursos que a nossa igreja tem. Para você ter uma ideia, eu e Leila entrávamos na agenda, na escala de limpeza, porque a gente não tinha zelador. Não, a gente fazia de tudo. Leila se esforçava para levar para Dininho e Leilane. Eu quero dizer para vocês, filho levado não é um problema seu somente. Eu e Leila tivemos 2 filhos levados da breca. Eles davam trabalho, mas Leila tinha um cuidado de levar para eles biscoitinho, levava papel, desenho, lápis, caneta, para enquanto estivesse acontecendo o culto, eles não ficassem para lá e para cá andando, correndo, fazendo e acontecendo. Eles estavam sentados muitas vezes no chão e pintando no banco. E por incrível que pareça, quando você pensa que a criança está entretida, fazendo um desenho, pintando alguma coisa, quando a gente saía do culto e ia para casa, várias vezes o Dininho e a Leilane perguntavam para a gente coisas que o pastor tinha falado no púlpito. Leve seus filhos para o culto comunitário, sempre. Quarta dica, ensine aos seus filhos o valor da comunhão com Deus e com os irmãos. Então preste atenção, você que está online. Comunhão, a gente experimenta aqui, nesse ambiente presencial. A gente pode ter comunhão online quando a gente não pode estar presente. Quando enfermidades, quando problemas graves, quando viagens de trabalho nos impedem de estar presentes pessoalmente. Depois da pandemia, as igrejas no mundo inteiro experimentaram uma tremenda crise, porque tem 2 hall de membros, o hall de membro presencial e o hall de membro online. Eu não sei, eu já acompanhei muitos cultos online, mas eu penso que você não é diferente de mim. Eu tenho sede de abraço, de contato, de olho no olho, de falar, de conversar, de compartilhar. Ensine seus filhos o valor da comunhão com Deus e com os irmãos. E a quinta dica: jamais fale mal da igreja e da liderança da igreja na sua casa. Preste atenção, hoje é dia das mães, mas todo domingo, depois do culto, você vai para casa almoçar. Qual é o prato principal do almoço na sua casa? Infelizmente, irmãos, eu ouvi testemunhos de algumas famílias. O prato principal do almoço era a liderança da igreja. E não falavam bem não, falavam mal. Aí acontece que as crianças crescem e depois não querem vir ao culto, e a mãe procura os líderes da igreja e diz: por favor, ore pelos meus filhos, que eles não querem mais vir à igreja. Como é que eles virão se você vive falando mal da igreja para eles? Dá vontade de dizer: vou orar não.
seus filhos estão afastados, o azar é seu, bem feito para você. Mas a gente ora. Não fale mal da igreja, da liderança da igreja, para os seus filhos. Quando você quiser fazer uma crítica, porque, gente, todo mundo tem defeitos, todo mundo. Pastor, diácono, mulher de pastor, diaconisa, professor da escola dominical, todo mundo tem defeito. E a gente comete erros. Você tem uma crítica para fazer, dirija-se ao irmão que você quer criticar, fale com ele, com amor, apresente a sua crítica e diga: vou orar por você. Isso é comunhão. Bom, mas a gente vai adiantar um pouquinho mais no texto, porque tem uma outra lição que a gente aprende com Joquebede. Como é que eu posso salvar meu filho? A outra lição que a gente aprende é: cuide para que as ameaças sejam transformadas em aliados. Transformar ameaças em aliados. Uau! O que isso quer dizer? Joquebede, ela simplesmente se recusou a admitir que o seu filho tinha nascido destinado para ser comida de crocodilo. Meu filho, neca de pitibiriba, ele não. E aí, ela é extremamente criativa e eficaz na sua criatividade. Durante os 3 primeiros meses, ela conseguiu esconder o seu filho, o seu bebê, na sua casa. Mas agora o moleque tem 3 meses, já chora alto. E ela não consegue mais conter o choro do filho e evitar que os vizinhos desconfiem: tem bebê ali. Homem ou mulher? Menino ou menina? A permanência do bebê na sua casa se tornou um risco. E Joquebede então começou a trabalhar criativamente. É por isso que Joquebede começa a elaborar o plano para salvar o seu filho, e ela resolve transformar as ameaças em aliados. O que ela faz? Os juncos do rio são transformados num cesto. Aquelas plantinhas aquáticas que eles depois transformavam em papiro para escrever, ela fez um cesto. As águas ameaçadoras do Nilo começaram a ser vistas como um canal que vai conduzir o seu filho para a vida. A filha do cruel imperador vai se tornar a mãe adotiva do seu bebê. Joquebede vai receber salário para amamentar o seu próprio filho. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando: Deus tem um senso de humor incrível. Quando uma mulher resolve fazer a vontade de Deus, Deus faz coisas inimagináveis. Mulher corajosa, mulher criativa, mulher fantástica. Depois de fazer o cesto de juncos, ela prepara o isolamento do material para que a água não penetre no ambiente interno do cesto e ameace a vida do seu bebê. Agora preste atenção, mamãe. A pergunta que eu preciso fazer para você hoje é esta: que cuidados você tem tomado para que as águas imundas e ameaçadoras dessa sociedade depravada e corrompida destrua a vida dos seus filhos? Mamãe, preste atenção, você não pode deixar furos, porque é por esses furos que a água imunda penetra e mata os seus filhos. Quais são os materiais que você usa para impermeabilizar o ambiente da sua família e proteger os seus filhos? Joquebede usou betume e piche
que você está usando? Vou dar umas dicas para você. Amor, zelo, disciplina, serviço, compaixão, são excelentes materiais que podem ser utilizados para a formação do caráter infantil e proteger os seus filhos das ameaças externas. Além desses excelentes materiais, e todos eles são excelentes de fato, há um outro que é absolutamente indispensável nesse processo. É o comportamento de uma verdadeira mulher de Deus e serva de Jesus Cristo. Uma inabalável guerreira de oração. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Quem é Débora aqui? Levanta o braço. Estou correto? Mães de joelho, filhos em pé. Eu era adolescente, morava lá em Santa Luzia, em São Gonçalo, e a gente era membro da Igreja Batista Laranjal, onde a gente conheceu Leila e Neiva, o dueto famoso daquela época. A gente juntou os dois rapazes lá de casa, eu e o Urgel, com as duas meninas, formamos um quarteto. E a gente saía para cantar nas igrejas e nas festas que as igrejas realizavam. E algumas vezes a gente chegava tarde em casa. Perto da minha casa, assim, 3 casas depois da minha, na minha rua, tinha um camarada que todo mundo dizia que ele era bandido. E era mesmo. Então, quando a gente saltava do ônibus lá no asfalto e andava quase 2 quilômetros a pé, a gente ia, eu e o Urgel, a gente ia pedindo a Deus que Deus guardasse. Quando a gente chegava em casa, às vezes, 1h da manhã, a gente não vinha da balada não, a gente não vinha da farra, a gente vinha do culto, porque era longe. Quando a gente chegava de madrugada, tipo 00:30, 1h da manhã, a gente ia bater na porta da janela do quarto de mamãe. Quando a gente se aproximava da janela para bater, a porta da varanda da frente abria. Mamãe estava ajoelhada orando por nós. Não por acaso, aquela mulher chamada Iraci Ferreira Lota tem 3 filhos ministros do Senhor. O mais velho ministro de música, o do meio pastor e o mais novo pastor também. Olha que coisa interessante, aqueles 3 moleques levados da breca se tornaram pregadores ungidos do Senhor. Ore pelo seu filho, mamãe. Prepare bem o cesto. Use materiais extraordinários para impermeabilizar o ambiente da sua casa. E agora eu vou dar para você dicas práticas. Como é que você pode ajudar a transformar ameaças em aliados? Primeiro, conte para os seus filhos histórias dos heróis da Bíblia e de homens e mulheres de Deus. O pai do meu pai foi pastor, foi plantador de igreja no interior do estado do Rio, na região entre Silva Jardim, Macaé, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. 4 igrejas ele plantou ali. A mãe de Alba hospedou meu avô na casa dela. Conversei com ela domingo passado, ela estava contando para mim histórias de vovô Zelota e do tio Miguel. Eu cresci, meu avô morreu 1 mês e meio antes de eu nascer. Então eu não conhecia vovô. Mas eu conhecia as histórias de vovô que papai e mamãe contavam. Quando eu tinha aí 7, 8 anos, já estava na 3ª série do curso primário,
As pessoas perguntavam, tinham mania de perguntar isso, não era uma coisa que eu gostasse não, mas eles perguntavam sempre, quando você crescer, o que você vai ser? Eu respondia na hora, eu vou ser pastor e missionário como o vovô foi. Olha eu aqui. Conte para os seus filhos histórias da Bíblia, história dos homens e mulheres de Deus. Nunca deixe de fazer isso. Segunda, assista com seus filhos vídeos na internet que trazem testemunhos de fé, de verdadeiros servos de Deus. Eu e Leila, há algum tempo atrás, a gente começou a ver séries coreanas, doramas. Gente, aquilo é viciante. A gente assistia uma e a gente queria assistir outra, e às vezes a gente maratonava, via 3 capítulos de uma vez só. Agora, recente, a minha filha disse assim, pai, eu comecei a assistir com Davi uma série chamada A Casa de Davi. Aí eu pensei, vou ver. Maratonei 2 temporadas, vi a primeira, vi a segunda, quase assim, em 2 ou 3 tempos, porque, verdade que tem assim alguma violência, mas é a história de um homem de Deus, bastante romanceada, mas não foge à verdade. Tem tanta coisa boa na internet para ser vista. Assista com seus filhos essas coisas lindas. Eu, como gosto muito de música, de louvor, de adoração, eu tenho... Quem é que conheceu aqui um aparelhinho chamado DVD? Eu tenho mais de 40 DVDs de concertos realizados no mundo inteiro por um grupo liderado por William Gaither e Gloria Gaither. Coisas lindas, lindas. Hoje eu não preciso mais colocar no DVD, porque eu vou lá no YouTube e coloco Gaither TV e vou assistir aqueles concertos. Às vezes eu faço daqueles momentos meu momento devocional. Leila está lá trabalhando, eu estou lá no meu escritório vendo aquilo, alimentando a minha alma. A internet tem muita porcaria? Se tem. Muita coisa que é ameaça, mas transforme a ameaça em aliado. Ensine seus filhos sobre educação sexual com base em valores cristãos. Se há um negócio terrível que acontece na vida dos nossos filhos a partir da adolescência e às vezes antes, é que eles vão aprender coisas horríveis que não tem nada a ver com a educação sexual cristã, bíblica. Então tire um tempo para investir na vida dos seus filhos, ensinando para eles valores cristãos de educação sexual. Exerça controle parental em tudo que seus filhos podem ver na internet. É verdade, eu não sei se você sabe, mas você tem dispositivo para determinar o que seus filhos podem ver e o que não podem ver na internet. Então, exerça controle parental. Vai lá na ferramenta e diga, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Você pode ficar descansado que quando seu filho acessar lá no celular, ele não vai ver porcaria. Mas eu quero terminar, o tempo já vai avançar. A última lição que eu quero aprender com vocês, com Joquebede: confie integralmente na providência de Deus. Confie integralmente na providência de Deus. O cesto ficou pronto, a família estava preparada. Chegou o momento mais importante,
colocar o cesto com o bebê dentro nas águas do Nilo. Vou fazer uma perguntinha assim, uma perguntinha difícil. Qual é a mãe aqui hoje que faria o que Joquebede fez, botando o seu filho no cesto e colocando no rio? Quem é que vocês faria isso? Levanta a mão. Só a Andréia? E ela levantou assim meio... Agora eu estou vendo outras duas mãos levantadas. Gente, fala sério. Mãe, seja honesta. Você teria coragem? Eu acho que eu não teria. Eu acho que eu ia bolar outros planos, fugir do Egito, fazer e acontecer. Não sei se eu teria coragem de botar, mas irmãos, aqui está um exemplo magnífico. Este gesto significa confiar totalmente na providência de Deus. E isso é um ato sublime de fé genuína no caráter e no poder de Deus. Agora, pensa na sua situação, mamãe. Quando você leva o seu filho para o primeiro dia na escola, você está imitando Joquebede. Porque você não sabe o que os professores vão dizer na escola. Quando você vai com seu filho, aliás, nessa altura você já não vai mais, porque ele não quer que você vá. Mas quando seu filho vai para a universidade, você está fazendo a mesma coisa que Joquebede, quando colocou o cestinho nas águas do Nilo. Porque você não sabe o que vai acontecer lá. Aliás, você imagina. Porque você já sabe, por ouvir falar, a experiência de muitos pais e até de alunos, o ambiente universitário é um dos ambientes mais hostis para o cristão. Quando você confia integralmente na providência de Deus, depois de ter realizado o seu papel de mãe cristã, você vai aprender que Deus tem um senso de humor impressionante. Deus tem um plano eterno para cada um de nós, e não é diferente com os nossos filhos. Na sua sabedoria, na sua soberania, na sua graça, Deus tinha determinado fazer daquele bebê, filho de Joquebede, um dos homens mais importantes na história do universo, e também um dos mais conhecidos. Meu filho, minha filha, uma mulher importantíssima, um homem fenomenal. Sim, Deus tinha determinado. Mãe, presta atenção, você sabe que Deus tem para o seu filho? Eu tenho usado muitas experiências pessoais, e vou contar só mais uma. Meu avô, pastor José Lota, estava no hospital depois de ter sofrido um AVC grave. A minha mãe estava grávida de mim. E a minha mãe foi visitar vovô. E enquanto visitava vovô, ela falou assim: ah, vovô, a gente está sentindo muita falta do senhor em casa e na igreja, principalmente. E mamãe começou a chorar. Vovô pegou a mão de mamãe, segurou a mão de mamãe e disse assim: minha filha, não chore. Quem sabe você traz no seu ventre um profeta do Senhor. A minha mãe me contou isso quando eu era pastor há mais de 5 anos. Eu então não sabia. A gente não sabe o que Deus tem determinado para a sua filha, para o seu filho, mas é preciso confiar plenamente na providência de Deus. Mamãe, você não tem a mínima ideia do que Deus tem planejado para o futuro dos seus filhos, mas Deus tem confiado a você e ao seu marido a tarefa de cuidar deles e educá-los.
É sua a responsabilidade, mãe, de incutir na mente e no coração dos seus filhos esta fé produtiva na providência de Deus. O que fazemos hoje pelos nossos filhos repercutirá na vida deles e até nos planos que Deus tem para eles no futuro. Com ousadia, eu vou apresentar para você ainda outras dicas práticas para você ensinar os seus filhos a confiarem na providência de Deus. Primeiro, ore com os seus filhos, não apenas pelos seus filhos. Ore com eles. Chame-os para orar com você. Ensine-os a orar. Segundo, leve seus filhos a memorizarem versículos da Bíblia. Eu tinha 3 para 4 anos quando o papai me ensinou 2 versículos da Bíblia. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Sabe por que o papai me ensinou? Porque ele estava envolvido com o negócio de delegacia, delegado interino. Então ele saía de casa de noite para fazer rondas com policiais em lugares perigosos. E a gente ficava ali. A gente ficava em casa com mamãe. Aquela renca de filhos e mamãe. Antes de sair, papai juntava a gente, disse assim: vamos orar. Qual é o versículo? Aí a gente recitava. O outro versículo que eu escolhi para ser uma das turbinas da minha alma, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Leila é medrosa, mas pergunta a ela se eu sou. Eu sou medroso, mãe? Não tenho medo de nada. Não é porque eu sou um sujeito corajoso, nada disso. É porque Deus me diz: não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ensine seus filhos a memorizar versos da Bíblia. Terceiro, compartilhe com seus filhos aqueles textos bíblicos que falam profundamente ao seu coração e edificam a sua fé. Conte para eles, dá testemunho da sua leitura bíblica, de como a palavra de Deus falou ao seu coração. Fala para eles, compartilha. Quarto, faça com que seus filhos saibam os perrengues que você e seu marido passam e compartilhe as experiências que vocês têm tido com Deus. Quem aqui já passou perrengue? Viu, mãe? Não foi só a gente, não. Tem um monte de gente. Quem aqui já compartilhou com os filhos os perrengues que passam? Menos. Não poupe seus filhos. Compartilhe com eles as lutas, as dificuldades, para que eles aprendam a confiar na providência de Deus. A última dica: conte para eles as histórias de outros irmãos que foram provados na sua fé e foram vitoriosos porque creram na providência de Deus. Não apenas as suas experiências, mas experiências de outros irmãos. Eu quero concluir. E eu penso que esse é um ponto muito importante. Eu não quis destacar esse ponto na mensagem, mas eu quero concluir com esse aspecto. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com Joquebede depois que ela entregou o seu filho para a princesa egípcia, porque a Bíblia não nos informa mais nada acerca dela. Nada. Nós temos várias informações sobre a vida de Arão, de Miriam
e de como eles foram úteis, utilíssimos ao seu irmão mais novo, Moisés, quando Moisés liderou o povo durante 40 anos do êxodo, desde a saída do Egito até a entrada de Canaã. Joquebede desapareceu dos relatos bíblicos, mas os seus filhos se tornaram grandes líderes. Mãe, presta bem atenção. Esteja preparada para ficar na sombra e até tornar-se anônima. O mais importante é cumprir sua missão, porque os seus filhos falarão por você. Mãe, esteja preparada para ficar na sombra e até se tornar anônima. O mais importante é cumprir sua missão. Seus filhos falarão por você. Deus abençoe você, mamãe.